Kim Il-sung foi o líder da Coreia do Norte desde a fundação do país em 1948 até seu falecimento em 1994, quando foi sucedido pelo seu filho Kim Jong-il. Foi também secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia, em que era o comandante autocrático, e desde 1998 é declarado presidente eterno da Coreia do Norte. Kim Il-sung partiu de uma ideologia marxista-leninista até formular a ideologia Juche, que ia além para garantir seu poder. E sabe como? Através do culto à sua personalidade, como se ele fosse o deus do país. Conhecido como grande líder, Kim Il-sung é oficialmente, segundo a Constituição do país, o presidente eterno da Coreia do Norte, sendo feriado no país nas datas do seu nascimento e morte. E sabe o que isso quer dizer? Que oficialmente é como se o seu mandato não acabasse mesmo ele estando morto, sendo representado pelos seus sucessores de sangue como líderes supremos. Hoje nós vamos conhecer a trajetória de Kim Il-sung e como ele fundou a ditadura mais fechada, controladora e cruel do mundo atual. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. Ele nasceu no dia 15 de abril de 1912 com o nome de Kim Song-ju, em uma vila na cidade de Mangyongdae, que hoje se chama Pyongyang e é a capital do país, sendo na época uma única Coreia ocupada pelo Japão. A família de Kim era contra a ocupação chinesa e participaram de diversas atividades contra os japoneses, sendo forçados a fugir para a Manchúria, na China, porque o Japão repreendia com prisões e execuções. Em 1926, ele fundou a União Abaixo ao Imperialismo. No mesmo ano, ele cursou a Academia Militar de Hwasong. Veja que na juventude, todos esses revolucionários têm um ideal anti-imperialismo, mas quando tomam poder, se tornam piores do que os imperialistas. E voltando à história de Kim, ele se mudou em 1927 para a província de Jilin, na China mesmo, onde ele estudou na escola Yuan e se formou em 1930. Foi neste período que ele se interessou pela ideologia do comunismo. Em 1931, Kim entrou para o Partido Comunista da China. Em 1935, ele se juntou ao exército chinês. Em 1935, ele assumiu o nome de Kim Il-sung, que significa torne-se o sol, pois como eu disse antes, ele nasceu com o nome de Kim Song-ju. 2 anos depois, ele comandava uma divisão de algumas centenas de homens e teria os liderado em combate algumas vezes. Kim ganhou notoriedade na região. Os japoneses começaram a considerar Kim como um perigo e um popular líder guerrilheiro coreano. Em 1940, ele era um dos poucos líderes que estavam vivos naquela região da China, e com a pressão dos japoneses, ele foi forçado a fugir para a União Soviética. Lá ele recebeu treinamento militar pelo Exército Vermelho Soviético e serviu com eles até o término da Segunda Guerra Mundial. Veja só, ele fez parte dos poderosos exércitos chinês e soviético. Bem diferente dos seus sucessores, Kim Jong-il e Kim Jong-un, que nasceram em berço de ouro. A União Soviética, durante a Segunda Guerra, declarou oficialmente guerra ao Japão em agosto de 1945. No mesmo mês, Pyongyang foi conquistada pelo Exército Vermelho quase sem luta, pois os americanos haviam lançado as bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, forçando a rendição do Japão. A Península Coreana, que era a única, foi então dividida em 2 zonas de ocupação e influência. O norte, ocupado pelos soviéticos, viria a ser comunista,
e o Sul, ocupado pelos Estados Unidos, viria a ser capitalista. O ditador russo Joseph Stalin enviou então Lavrent Beria para a Coreia para ver como seria a implementação do Estado comunista do seu lado. Beria então recomendou que Moscou aceitasse Kim como líder socialista da Coreia do Norte. Kim foi empossado líder do Partido Comunista Coreano em dezembro de 1945. Com o apoio incondicional da União Soviética, ele se tornou o líder inquestionável da Coreia do Norte em fevereiro de 1946. Para consolidar seu poder, em 1948 ele criou o Exército Popular da Coreia e deu os maiores cargos de oficiais a colegas que ele conheceu na China durante os conflitos contra o Japão. Os soviéticos então começaram a fornecer enormes quantidades de equipamento, tanques, caças, canhões e armas pequenas para as forças de Kim, enviando conselheiros e oficiais para ajudar no treinamento também. A ONU tentou realizar eleições gerais em toda a Península Coreana para a união do país, mas chegaram tarde demais, porque nem o Sul ou o Norte tinham interesse em se submeter um ao outro. A República Popular da Coreia foi estabelecida oficialmente no Norte em 9 de setembro de 1948. No Sul foi proclamada a República da Coreia em maio daquele mesmo ano. O Estado norte-coreano passou a exercer influência cada vez maior na vida dos seus cidadãos, sendo iniciado o culto à personalidade do líder, dando um passo a mais frente a outros países comunistas da época. Kim passou a ser chamado então por seus seguidores de o Grande Líder. A fome pelo poder não parava de crescer e Kim decidiu invadir a Coreia do Sul, que era apoiada pelos Estados Unidos. Kim teria então afirmado para a China que Stalin tinha concordado com a invasão. O Norte avançou rapidamente com sua invasão ao Sul. Ao fim de junho de 1950, os exércitos do Norte já haviam conquistado a capital sul-coreana e Kim quase se tornou o líder de toda a península. Então, o presidente americano Harry Truman autorizou suas forças armadas a intervirem no conflito sob a bandeira da ONU. Os Estados Unidos começaram então a enviar enormes quantidades de equipamentos e soldados para o Sul, ao mesmo tempo que lançavam ataques aéreos e navais contra o Norte. Agora você entende o ódio que os líderes da Coreia do Norte sentem dos americanos? Os Estados Unidos estragaram a festa da Coreia do Norte. Em setembro do mesmo ano, os norte-coreanos foram massacrados pelos americanos, acabando com as constantes vitórias das tropas de Kim Il-sung. No mesmo mês, as forças aliadas dos Estados Unidos, sob bandeira da ONU, desembarcaram na península e derrotaram as tropas de Kim por lá, que perdeu muitos homens no conflito. Os soviéticos viram que não havia condições de enfrentar os americanos e seus aliados e aconselharam Kim Il-sung a recuar, mas ele bateu o pé e recusou. A China então tentou ajudar, enviando 200 mil soldados para socorrer o Norte. Só que nesse meio tempo, os americanos e sul-coreanos já haviam avançado a fronteira entre os dois países e se encontravam no Norte. O jogo estava virando. A interferência chinesa acabou levando a guerra a um impasse sangrento de 3 anos, que resultou na morte de mais de 1 milhão de coreanos. Por fim, em julho de 1953, é assinado um armistício que botou um fim na guerra e estabeleceu uma zona desmilitarizada entre as Coreias. E temos até hoje a situação que todos conhecem. De um lado, uma dinastia herdada das ambições do primeiro ditador norte-coreano e que já está em sua 3ª geração. E do outro, um país extremamente rico e avançado, que foi influenciado por vias democráticas. Como resultado, no começo da década de 90, o país já estava praticamente isolado do mundo externo, com exceção de alguns laços econômicos bem fracos, com países como Rússia, China, Vietnã e Cuba. A economia norte-coreana era fraca e estava à beira do colapso já naquela época, com altos gastos em armamentos e as más técnicas de produção agrícola que não garantiam as necessidades básicas de sobrevivência da população. Então, em 8 de julho de 1994, Kim faleceu de um ataque cardíaco súbito. Ele tinha 82 anos.
A morte de Kim Il-sung causou comoção nacional. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre, liderado por seu filho e sucessor Kim Jong-il. Seu corpo conservado foi colocado no Palácio do Sol em Kumsusan, que passou a ser um mausoléu em sua honra. O que você achou das ambições do primeiro líder supremo da Coreia do Norte? Comente aqui com a gente. Muito obrigado por você chegar até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, já sabe, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like. Ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!